Portanto, não se celebrou o 1º de Maio duas únicas vezes, uma em 1951, por razão então do luto nacional pela morte do Marechal Carmona, Presidente da República na altura, e em 56, por razão deste grave acidente, aliás o mais grave acidente que aconteceu na metalúrgica Duarte Ferreira, com a explosão então das granadas que vitimou pessoas, feridos muito graves, e também duas mortes a lamentar. De facto foi aqui, a fundição nova é posterior, portanto a fundição que nós hoje conhecemos já é dos anos 60 e foi uma modernização já posterior aqui à fundição que existia aqui. Foi uma coisa que explodiu, rebentou uma coisa de uma granada qualquer num forno da fundição, ainda era a fundição antiga, a nova só foi depois. É exatamente isso, lembro muito bem. A segunda é que foi a pior. A gente no fim de tudo tivemos todos muita sorte. Foi um grande azar, foi um grande azar. Porque foram uns detonadores de granada que foram lá para dentro e julgavam que não tinham nada e tinham. E a grande sorte foi ser na carga inicial, porque se fosse no complemento que acontece no forno, então está a ver o que era aquilo explodir e o aço líquido espalhar-se. Isso foi uma grande sorte, esses detonadores serem metidos logo no início. Foi um dia que devia ser de festa, que já estava quase tudo preparado, como sempre, era de véspera que se preparava o 1º de Maio, e infelizmente o dia 1 de Maio passou a ser um dia de 1956, foi um dia triste e de profundo pesar, com o funeral e com toda a circunstância triste que se viveu nesse dia, nesse ano. Um rapaz que está ao pé de mim, que ainda é vivo, estava ao pé de mim, ficou-se logo sem um braço. Aquilo a mim não me atingiu. O meu posto de trabalho estava mesmo em frente da boca do forno, mas naquela altura tínhamos acabado o vazamento, estávamos a arranjar umas longarinas que eram para os elétricos e estava assim desviado para o lado esquerdo, tendo voltado para o forno, para o lado esquerdo estava aí a uns 20 metros longe dali. E como aquilo foi assim, não me apanhou. Fui de gatas até apanhar claridade, para a secção afora, os portões, não é? E eu fui de gatas e mais alguns, até que a gente saíssemos já depois lá da fundição. Porque aquilo, o primeiro que rebentou, não fez grande esteve. A segunda foi que apanhou as pessoas que estavam mais longe, que vieram para socorrer os outros, foi aí, morreram dois que trabalhavam assim mais longe do forno, vinham, e depois aquilo, quando bateu a segunda, apanhou os dois, matou os dois, e ficaram uma série deles feridos. Lembro-me de 51, de facto, para nós o pai armadado teve nós, para ter uma noção, em 51 eu tinha 10 anos. Mas lembro-me de se falar nisso, também estava. E depois lembro-me muito bem do grande acidente que houve na fundição, suponho que foram 2 ou 3 trabalhadores que morreram, foi o Hospital de Abrantes, toda a gente a correr para lá, eu estava no liceu nessa altura e isto foi uma coisa muito falada. A fundição a inicial era então no centro da vila, como bem sabemos, e nas novas instalações, portanto, era aqui neste edifício, foi aqui neste local que estava instalada a fundição na altura e onde aconteceram, de facto, onde aconteceu o acidente, onde aconteceram as explosões e que vitimou pessoas. Lembro perfeitamente, porque quando eu vim trabalhar para a metalúrgica, passado poucos anos, introduzi inovações. Uma delas era, para fazer uma boa fusão do aço, meter lá oxigênio para, pronto, não vou agora amassar, mas tínhamos que meter com uma vara oxigênio lá dentro. E fugiu tudo, está a ver, porque eles disseram, o encarregado que era o Sr. Isidro, dizia, Sr. Engenheiro, da outra vez eu escapei, agora desta vez não sei, está a ver. Tinha havido há poucos anos uma grande explosão e estar a meter oxigênio dentro do aço em fusão, de maneira que isso, além do meu primo Otávio levar com um estilhaço, porque não morreu porque a coluna
do edifício protegeu, estava presente a toda a gente. Lembro muito bem, eu não estava ainda, estava a tirar o curso, mas depois quando vi ainda era falado, lembro perfeitamente. E foi um dos acidentes mais graves que marcou a história? Acho que sim, pelo menos acho que sim. Teve algumas vítimas mortais? Morreram 2 pessoas, parece. Lígia Marques, museóloga do Museu MDF, em 120 anos que se assinala o 1º de Maio no Tramagal, apenas por 2 vezes não se realizou os festejos entre trabalhadores e patrões. É verdade, de facto, portanto, essas 2 vezes em que não se comemorou o 1º de Maio no Tramagal teve razões muito fortes para tal. Portanto, a primeira vez foi em 1951, por razão do luto nacional devido à morte do Presidente da República, o Marshal Carmona, portanto, na época, e a segunda vez por um acidente trágico que aconteceu a 30 de abril de 1956, com a explosão da antiga fundição em que, portanto, devido a granadas que iam na sucata a ser fundida e que inadvertidamente explodiram e, portanto, houve vários feridos, houve um morto a lamentar de imediato e posteriormente veio a falecer outro trabalhador já, portanto, no decorrimento dos ferimentos. É algo que, de facto, ainda há quem se recorde, ainda se fala muito desse momento triste a assinalar e que fez até repercussão na imprensa nacional da época. E pronto, e foram esses os 2 momentos em que não se celebraram. O Tramagal tem esta data muito particular, portanto é um pouco o nosso dia também aqui no Tramagal, como disseste bem. Portanto, há registros desde 1901 das comemorações do Tramagal. O Dia do Trabalhador era um dia particularmente feliz e interessante de se viver aqui no Tramagal. Era único e singular, porque havia de facto um convívio não muito habitual, digamos, entre trabalhadores e patrões. Era a família metalúrgica Duarte Ferreira no seu todo, portanto, enquanto empresa, que se celebrava esse dia, e chegou mesmo a ser a única terra do país onde, durante o Estado Novo, era então permitido fazer essas celebrações e as comemorações deste dia que enaltece o trabalho e o trabalhador.